Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Blue Zico e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o gibi de número 59 da Turma da Mônica. Então se você quer ver esse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Agora bora ver de pertinho todos esses gibis. Bom gente, como eu sempre faço nesse tipo de vídeo, eu vou estar começando a mostrar pra vocês o gibi da Mônica, de número 59, claro, chamado Cuidado com o Big Fone. Aqui na capa temos a Mônica com o tal Big Fone, né? Uma coisa meio BBB. O Cascão e o Cebolinha olhando com medo dela atender o Big Fone. Algumas câmeras escondidas aqui, ó, no bairro do Limoeiro. E aqui atrás temos, acho que o nome do tal programa que vai ter esse Big Fone, que é Show do Limoeiro. E aqui alguém escondido na árvore e alguém escondido na cerca que parece ser o Jeremias. Agora vamos ver a historinha. Cuidado com o Big Fone. Começa aqui com a Mônica, com o Sansão. Aí um telefone começa a tocar do lado de fora da casa dela. E ela pensa em atender, ó. E aparece o Cascão, o Cebolinha. Ela atende o telefone. Recebe algumas ordens, mas ela não entende direito o que ela tem que fazer. E eles começam a ficar um pouco preocupados do que pode estar acontecendo ali no bairro. Aí aparecem os outros meninos, ó. Chaveco, Franjinha, Titi e Jeremias. E a gente descobre que, na verdade, esse Big Fone era um plano de todos eles contra a Mônica. Depois temos uma história da Turma da Mônica chamada Os Quadrinhos e a Vida. Uma história envolvendo, parece que o Chaveco, principalmente. Olha, o Maurício de Souza aparece aqui na história. Depois nós temos uma história da Mônica chamada Em Camadas. E essas tal camadas são as roupas de frio, ó. Depois uma história do Jeremias e da Mônica chamada Sorte, onde o Jeremias sai com um travesseiro. Não, na verdade ele tá levando almofadas pra lavanderia e a Mônica tá andando de skate. Acaba caindo, só que a sorte dela é que o Jeremias colocou as almofadas dele pra ela cair e não se machucar. Depois nós temos os Passatempos. Uma história da Pipa e da Tina chamada Velho, Antigo ou Vintage. Que é aquela discussão, né? De quando você compra algo meio antigo e você não sabe se é antigo porque ninguém tá nem aí. Velho porque também ninguém tá nem aí. Ou vintage porque é uma coisa antiga que virou modinha de novo. Depois temos uma história do Nimbus, junto com a Marina, chamada Sustos Aqui e Ali. Onde ele acaba se assustando com coisas que lembram chuva. Então eles estão tentando trazer novamente essa personalidade do Nimbus que foi se perdendo durante os anos. Depois uma história da Mônica chamada Uma Flor Muito Exótica. Depois temos uma história da Mônica chamada Uma Flor Muito Exótica, onde claramente é um plano dos meninos, porque essa flor aqui é claramente o Cascão, ó, ela tem olhos, tem a sujeira na bochecha, e o Cebolinha aparece aqui pra falar que tá tudo ok o plano. Então é um plano do Cebolinha e do Cascão contra a Mônica. E no fim o Cebolinha também vira flor e os dois vão lá no quintal da Carmen da Esquina. E no fim temos a tirinha. Agora vamos para o gibi do Cebolinha de número 59, chamado O Rei da Montanha da Queimada. Então vamos começar aqui pela capa, né, onde temos o Cebolinha com a sua roupa normal, porém com um colete laranja e um boné laranja com branco. Aqui temos a Mônica e o Cascão e o Cebolinha correndo desse bombardeio de bolas. E pelo que tá escrito aqui no título do gibi, dá pra imaginar que é um jogo de queimada, por isso que estão jogando um monte de bola nele. Abrindo a capa, temos aqui a Milena correndo junto com os três da capa. Por dentro do gibi, temos também a propaganda dos cards que vão vir nas próximas edições. E temos o início da história, onde descobrimos que o Cebolinha, na verdade, foi a criança escolhida para ser o monitor do parquinho. E isso acaba mexendo muito com ele e ele fica muito rígido com as crianças no parquinho. Aí ele vê que as crianças estão brincando de Rei da Colina, com as bolas de queimada. E o Tonhão é o Rei da Colina e o Cebolinha pede para todo mundo parar com essa brincadeira. E ele acaba acertando o Tonhão sem querer. E ele acaba virando o novo Rei da Colina e as outras crianças tentam acertar ele com a bola de queimada para uma delas virar o novo Rei da Colina. Então essa que é a premissa da história e por isso que ele tá fugindo
de todas elas na capa e dentro da edição também. Agora temos uma história do Bidu chamada Inverno Rigoroso, que mostra ele com muito frio, vendo se tem alguém dentro da casa dele pra colocar uma roupa nele, mas ele não acha ninguém. Aí ele sai de casa pra tentar se esquentar no floquinho, mas já tem cachorro se esquentando dentro dele. Aí ele encontra uma fogueira com o menininho, mas o pai do menininho apaga. Aí começa a chover. Ele entra na casa dele e descobre que tinha roupas lá pra ele. E aí no outro dia cedo, o Franjinha vai ver o Bidu. O Bidu agradece muito ele por ter colocado a roupinha e ele não sentir mais frio. Depois temos uma historinha do Cebolinha chamada A Receita de um Plano Infalível, onde ele mostra como que acontece o processo de se fazer um plano infalível, os passatempos. Depois temos uma história da Maria Cebolinha chamada Pequenininhos, que é uma história dela com esse panda falante de pelúcia. Uma historinha do Cebolinha chamada Brincadeira a Sério, dele com o Cascão. Uma história do Zé Caveirinha e do Penadinho chamada Por Mais Curtidas, onde por algum motivo o Zé Caveirinha tem um celular e ele grava vídeo no TikTok. Tá escrito aqui, ó, TikTok. E aí ele quer ganhar mais curtidas. E aí descobre que gravar vídeos com gatinhos gera curtidas, então ele transforma o Penadinho em um gato fantasma. Uma historinha do Zé Lelé chamada Apoio. Uma historinha do Cebolinha chamada Fio Solto, onde ele encontra o louco. E a camiseta do louco tá com um fiozinho soltando, só que daí ele vai soltando o fiozinho da camiseta. E a camiseta se desfaz, depois os quadrinhos se desfazem, depois o logo se desfaz. E aí quando o Cascão encontra o Cebolinha, ele vê que tem um fiozinho saindo da camisa dele. E o Cebolinha corre desesperado. E depois temos a tirinha. Logo após temos a edição do Cascão, número 59, chamada Fábrica de Super-Heróis. Aqui na capa temos o Cascão com uma pose bem valente, o Cebolinha com braços que esticam e com um uniforme de super-herói, a Mônica que parece uma versão do Hulk, um cientista maluco aqui atrás com essa invenção que eu não sei o que é ainda, deve ser a tal Fábrica de Super-Heróis. E abrindo a capa, temos o Jeremias com uma roupa muito parecida com o do Superman e o Chaveco que vira um bolo, uma gelatina. Abrindo a revista, os meninos correndo muito. Olha, todos eles viraram super-heróis. O Jeremias, o Superman, o Franjinha com poderes de fogo, o Manezinho prateado, o Chaveco tava virando gelatina mesmo, ó, na capa. E a gente descobre que é um cientista maluco que tá transformando as crianças em super-heróis. E o Cebolinha rouba um diamante, porque esse cientista pediu pra ele. Na verdade, a máquina dele era uma máquina de super vilões e não de super-heróis. Depois temos uma história do Rolo chamada Uma Xícara de Quê, onde ele descobre que ele tá com uma vizinha nova e ele não sabe como chamar ela pra sair, então ele finge que tá fazendo um bolo, só que ele acaba pedindo todos os ingredientes do bolo pra ela. Farinha, ovo, óleo, ela começa a desconfiar. Aí ele chama ela pra ir comer o bolo na casa dele, só que ela leva um rapaz junto com ela. E o Rolo acha que é o namorado dela, só que descobre que é o irmão dela e ele toma coragem pra chamar ela pra sair. Depois nós temos os passatempos. Depois uma história do Cascão e do Cebolinha chamada Incontrolável, onde o Cascão relata que quando ele tá na véspera de um jogo de futebol, ele começa a ver tudo em formato de bola, ó. A lâmpada vira bola, pasta de dente, os pais dele, as pessoas, as rodas, as frutas, mais frutas, comida dele. Quando o Cebolinha tá na véspera de um plano infalível, ele começa a ver o Sansão em todo lugar. Uma história do Capitão Feio e dos monstrinhos chamada A Bicicleta do Capitão Feio, porque eles sempre pegam um monte de lixo pra levar lá pro bueiro onde eles moram e no meio do lixo tinha uma bicicleta. Então o Capitão Feio resolve se aventurar andando de bicicleta pelo bairro do Limoeiro e sujando tudo. E por último temos a tirinha. O próximo gibi que eu vou mostrar pra vocês é o gibi da Magali de número 59, chamado Super Organizada. Aqui temos a Magali com uma capa improvisada, uma capa vermelha, olhando feio pro Dudu, não sei porquê. E o Dudu brincando com um baldinho na areia e tudo mais. Aqui atrás temos o Cascão e o Cebolinha. E abrindo a capa, temos o Capitão Feio saindo de um buraco e vendo a Magali. Abrindo a revista, a historinha. A Mônica acorda e percebe que tudo no Limoeiro está mais organizado que o normal. Aí ela percebe, fala tudo que tá muito mais organizado. O Quinzinho fala que também percebeu. O
Cebolinha fala que percebeu, o Cascão fala que percebeu, o Franjinha fala que percebeu. E o Capitão Feio não gosta nada disso. E a gente descobre que, na verdade, quem organizou tudo foi a Magali. Então tem aqui o Jeremias e o Titi jogando futebol, a Magali vai lá atrapalhar eles, porque isso vai desorganizar o bairro. O Cascão e o Cebolinha brincando de carro, e a Magali também não gostando, atrapalhando o Chaveco, o Humberto, o Dudu, o Binho. E a turma começa a achar muito estranho todas essas atitudes da Magali. E traçam um plano para acabar com isso dela. E no fim tudo volta ao normal e a Magali para de ser super organizada. Depois uma história do Dudu e do Quinzinho chamada Na Padaria. Uma historinha do astronauta chamada Nave. Passatempos. Depois uma historinha da Magali chamada Que Cheirinho é Esse? Uma história do astronauta chamada Pequenos Frascos. Uma historinha da Magali chamada Bagunça. Uma história do Luca e da Mônica chamada Soluço Repentino. Uma história da Magali chamada Visita na Hora Errada, onde bem na hora que a Magali ia tomar o chocolate quente dela, comer uns biscoitinhos, ver um filme no sofá, o Cebolinha chega. E depois temos a tirinha. Depois temos o gibi do Chico Bento, de número 59, chamado Convite de Aniversário. Como esse gibi aqui era pra ter saído na segunda quinzena de julho, esse gibi é pra comemorar o aniversário do Chico Bento. Então aqui na capa temos o Chico Bento com uma cartinha na mão, uma bolsinha onde ele tá guardando elas. A Yara, o Saci Pererê, esse monstro aqui que eu não sei, o Primo Zeca, que é o primo da cidade. Abrindo a capa temos aqui o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, a Cuca, esse outro bicho aqui que eu não sei quem é. Abrindo a revista da história onde o Chico Bento com o primo dele da cidade, o Primo Zeca, vão distribuir os convites para o aniversário do Chico Bento. Só que diferentemente do que o Primo Zeca pensa, primeiros convites não vão ser entregues aos amigos do Chico Bento, e sim para esses personagens do folclore. Acabei de descobrir que esse personagem aqui não é o Curupira, é a Caipora. Então aparece eles aqui no meio da mata, indo convidar o pessoal para o aniversário do Chico Bento. E o Primo Zeca com muito medo. A celebração ao aniversário do Chico Bento. Depois uma história do Chico Bento também com o Primo Zeca chamada Os Barulhos da Noite, onde eles tentam dormir e começa a ter um barulho de sapo. Só que daí o barulho de sapo acaba e o barulho que tem é o ronco do Chico Bento. Uma história do Inholau chamada O Desejo, Os Passatempos. Uma história do Rei Leonino chamada O Menino que Queria Ser Rei, da Mata, onde aparece ninguém mais, ninguém menos que o Cebolinha e o Cascão. E o tal menino que queria ser o Rei da Mata é o Cebolinha. Só que daí eles saem correndo depois de ver o Coelho Caolho, a esposa dele e todos os filhos. Depois uma história do Piteco chamada Uma Nova Invenção, e essa tal invenção é a roda. Uma historinha do Chico Bento chamada Tem um Bicho. Chico Bento em Brincadeira Pós-Chuva. Só que na verdade essa história é mais do Zé Lelé do que do Chico Bento. Ele se assusta achando que a Rosinha virou um boneco de barro. Depois pensa que o Chico Bento virou um boneco de barro. Só que descobrem que são esculturas feitas pelo Chico Bento e pela Rosinha. E no fim temos a tirinha. E por último, mas não menos importante, temos aqui a revista da Turma da Mônica, de número 59, chamada Bichinhos de Estimação. Aqui na capa temos o Dr. Spam sendo atacado, pelo que parece, pelo Monicão, Floquinho, Chauvinista e Mingau. Abrindo a capa, temos o Bode Bufa, que é o bichinho de estimação do Dudu. E aqui temos o Dudu. Então, abrindo a revista, descobrimos que o Dr. Espada foi até a casa do Dudu arrumar o computador da casa dele. Só que ele acaba virando o Dr. Spam. Ele começa a se teletransportar pelos computadores do bairro. Então ele se teletransportou para a casa do Cebolinha e encontrou o Floquinho. Depois ele se teletransportou para a casa da Magali e encontrou o Mingau. Só que todos os animais começam a atacar ele. Depois ele se teletransportou para a casa do Cascão, encontrou o Chauvinista, que também atacou ele. Depois ele se teletransportou para a casa da Mônica, onde o Monicão atacou ele. E voltou para a casa do Dudu. E o Bode Bufa também atacou ele. Só que nesse ataque do Bode Bufa, o Dr. Spam voltou a ser o Dr. Espada. E depois ele vai até a casa do Chaveco, arrumar o computador da casa dele. E o animal que vai atacar ele é o Chimbuca. Depois temos uma história do Bidu,
chamada Disfarçado, porque como ele é um ator muito reconhecido no mundo dos cachorros, ele tá andando disfarçado pra ninguém reconhecer ele. Só que não deu muito certo. E no fim ninguém tá nem aí pra ele. Depois nós temos os Passatempos. Uma historinha do Chico Bento e do Zé Lelé chamada Bom Motivo. Uma historinha da Maria Cebolinha chamada Livros. E novamente o panda de pelúcia falante aparece aqui. Uma historinha do Contra chamada Esconde-Esconde. Uma história do Seu Cebola chamada Doente no Trabalho, onde ele fica doente no trabalho mesmo. Só que ele vai tentar descansar em casa e ele não consegue, então ele volta pro trabalho pra descansar no trabalho. E depois temos a tirinha. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho um comentário especial pra fazer sobre esses gibis desse mês, dessa quinzena, né? Que eu achei os desenhos dessa quinzena muito bonitos, os desenhos dos gibis. Que às vezes a gente vê uns desenhos meio mecânicos, assim, que eles fazem um copia e cola. Uma coisa meio sem vida. E nesses gibis aqui, tiveram desenhos muito bonitos. Então eu queria dar esse comentário especial pra vocês. Então muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.